Boa tarde, pessoal. Bom, a gente ficou com a tipicidade dos contratos digitais, estudo do contrato Spotify. As discentes aqui presente é Marilene de Freitas Pereira, eu, a Maria da Guia Tainá Moura da Silva e a Maria Caroline da Silva Gomes. A gente faz esse trabalho em formato de artigo, só para já deixar claro, e elencando de fato os seus elementos. Podemos seguir. Bom, vamos seguir agora com a introdução, que fala o seguinte: o contrato é um instituto que vem passando por modificações e adequações ao longo do tempo. Não há uma definição única que expresse seu sentido real, mas podemos apontar alguns autores que mais se assemelham e que mais chega a essa discussão, né, do termo em si. A renomada autora Maria Helena Diniz, 2024, página 10, descreve que o contrato constitui uma espécie de negócio jurídico de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo para sua formação do encontro da vontade das partes por ser ato regulamentado de interesses privados. Ou seja, a gente percebe aí que o contrato não apenas regula essa relação de partes, né? Podemos assim dizer, mas desempenha um papel que é fortemente importante, que é na garantia tanto da segurança jurídica, como também da facilitação de resolução de problemas e de conflitos, por assim dizer. A gente também observa que o Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002 é extremamente diferente. Enquanto o de 2016, como vocês estão vendo aí, tem uma postura mais formalista, o Código de 2002 ele incorpora transformações do decorrer do tempo e também das exigências da própria sociedade. A gente percebe que apresenta uma roupagem mais diferenciada, mais flexibilizada, incluindo, de fato, novos dispositivos que foram modificados ao longo do tempo e que necessitavam se adaptar. Então, alguns autores até mesmo remetem a esse fato, como no caso da Maria Helena Diniz, que eu já falei aqui, e do próprio Paulo Stolz, também que vai ser falado. Enfim, podemos seguir, pessoal. A adequação só foi possível porque dispositivos, como antes eu tinha frisado, inclusive o artigo 104 do Código Civil, estipula que um contrato só é válido se as partes tiverem tanto os requisitos, né, que tem que ter, que é a capacidade jurídica, se o objeto for lícito e se forem seguidos de formalidades legais, quando necessário. Então, assim vai sendo a validade desses contratos, tanto eles em meios eletrônicos ou por assinaturas digitais. Sendo assim, o presente trabalho aborda o contrato da plataforma de streaming Spotify, que é um serviço digital que oferece acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos e entre outros conteúdos que são criados por pessoas do mundo todo, como mencionados pelo próprio site do Spotify. Então, o Spotify, a gente vai ver que ele disponibiliza uma versão gratuita, se trata do Spotify, que apresenta limitações na sua produção. Ela não é uma produção contínua, seja nos vídeos, seja nos áudios, seja no, como é que se diz, no decorrer de todo o conteúdo ali executado. E também oferece outros tipos de plano, né? Que vai ser delineado ao decorrer das outras apresentações como é que se diz, com mais aprofundamento. Esses outros planos são desde como é que se diz, o prêmio individual, o prêmio o prêmio família e o prêmio universitário. Cada um com suas, como é que se diz, atribuições, né? Em forma de pagamento, em forma de quem vai entrar, quem deve entrar, quais são o limite de pessoas, e assim vai. Vai ser de acordo com a adequação daquela pessoa que vai adquirir esse contrato. Então, a gente percebe que o Spotify, ele disponibiliza essa versão, né? Essas versões, na verdade. Podemos passar, Tainá. Ô, Carol. Essa diversidade de opções reflete a adaptação de contrato digital às necessidades dos consumidores, como eu tinha falado anteriormente, permitindo que cada usuário escolha o plano que mais se adequa, que mais melhora assim, o seu perfil e a sua preferência, né? Nesse contexto, por assim dizer. E o objetivo geral por nós é que o contrato celebrado entre os usuários e a plataforma de streaming Spotify, à luz do Código Civil de 2002 e do Código de Defesa do Consumidor. Então, vai ser respaldado dentro dessas premissas assim aqui adquiridas. Deste modo, o estudo pretende responder de que forma o contrato digital do Spotify, como contrato tanto de adesão, garante tanto essa transparência quanto a flexibilidade para atender os direitos do consumidor, né? Se de fato atende, se não atende,
em conformidade com o Código Civil, que já é o que traz uma nova roupagem em relação ao de 1916, e o Código de Defesa. Como é que ele vai ser abarcado? Como é que ele vai ser direcionado para esse consumidor? E assim vice-versa. Podemos seguir, gente. Podemos seguir. Então, no intuito de alcançar o objetivo geral, temos os seguintes objetivos específicos, que vai sendo em três, que é identificar como os contratos do Spotify atendem esses requisitos legais do Código Civil brasileiro, especialmente no que se refere à capacidade das partes, né? O objetivo lícito e as formalidades legais, assim como também o segundo, que é analisar a responsabilidade do Spotify em relação à prestação, de como é que essa informação ela vai sendo disponibilizada, como é que se diz? Sendo disponibilizada de acordo com os planos e os custos e também as limitações ao seu consumidor e considerando de fato as obrigações do fornecedor, de como a plataforma vai se comportar mediante um em relação ao outro. É, e por último, investigar como o meio digital permite essa adaptação das cláusulas contratuais em tempo real, como nos ajustes de preços e planos do Spotify e os impactos dessa flexibilidade nos direitos do consumidor, que vai ser bem mais aprofundada com a Tainá e com a Carol. Podemos passar, gente. Então, deste modo, este estudo se justifica pela digitalização, né, das relações contratuais e pelo crescimento que como é que se diz, vão crescendo ao decorrer dessa sociedade, que já não é a mesma de antes e que a cada vez mais ela necessita de estar dentro de uma globalização um pouco maior e que necessita, de fato, ser assegurada de coisas que aderem a ela. Então, a plataforma de streaming do Spotify é um desses exemplos, que exige a adaptação das normas jurídicas ao comércio eletrônico. Então, a gente tem a análise do contrato Spotify como um contrato de adesão, que revela uma plataforma que se ajusta a esse código, né, de defesa do consumidor, o CDC, especialmente em relação à proteção de dados e à transparência. Ele vai delineando, mas que a gente vai ver ao decorrer do tempo que ele precisa de uma certa melhora, ele precisa de uma certa, como é que se diz, claridade em relação a isso. Podemos passar, pessoal. E agora a gente vai ficar com a parte de conceitos de contrato de adesão, que vai ser aqui mais explanada pela Tainá. Isso mesmo. Agora, adentrando sobre o conceito, então, o contrato de adesão é aquele que já está pronto, elaborado por uma das partes, sem possibilidade de discussão ou alteração significativa de suas cláusulas. Então, o consumidor ele tem apenas a opção de aceitar ou recusar o contrato. Já o código, entrando no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 54, ele define o contrato de adesão como aquele em que as cláusulas são aprovadas pela autoridade competente ou unilateralmente estabelecidas pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Em sua importância contemporânea, esses contratos são comuns na contratação de serviços públicos e são fundamentais na sociedade moderna, devido à sua praticidade, reduzindo custos burocráticos e acelerando o processo de contratação, especialmente em cenários de consumo em massa. Na sua natureza jurídica do contrato, embora compartilhe semelhanças com outros tipos de contratos, o contrato de adesão ele restringe significativamente o princípio da autonomia da vontade. Mas, apesar disso, ele deve respeitar os princípios da função social e da boa-fé objetiva, como ocorre em qualquer negócio jurídico. Segundo algumas doutrinas, a manifestação da vontade é unilateral, com uma das partes criando deveres e obrigações e a outra apenas aceitando. Aqui na sua origem histórica, o conceito ele foi inicialmente proposto por Salles, abordando a abrangência das relações contratuais em sociedades modernas, onde a liberdade de estipulação é limitada pelas necessidades de racionalização e de contratos em massa. Em sua comparação com contratos típicos e atípicos, os típicos são aqueles previstos em lei, como a compra e venda, locação e doação. Os atípicos, por outro lado, não possuem previsão legal específica, como os contratos de hospedagem. A distinção entre esses contratos baseia-se na previsibilidade ou ausência de regulamentação legal, conforme apontado por Pablo Stolz, que é um doutrinador.
Outro ponto a ser abordado são as diferenças e similaridades entre o contrato do Spotify e o contrato típico previsto no direito civil. Então, a natureza atípica do contrato do Spotify, a gente tem que o contrato do Spotify é atípico, pois não está expressamente previsto no Código Civil. Ele é regido pelos princípios gerais dos contratos, entre artigo 421 a 480 do Código Civil, e pelo Código de Defesa do Consumidor, já que envolve uma relação de consumo. No princípio da autonomia da vontade, a gente tem que os contratos atípicos, como a do Spotify, são regidos pelo princípio da autonomia da vontade, mas essa autonomia é limitada. O contrato é de adesão, ou seja, as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pela empresa e o consumidor aceita sem poder negociar individualmente. A comparação com contratos típicos, nós temos que os contratos típicos, como compra e venda e locação, estão previstos no Código Civil e as partes têm liberdade total para negociar as cláusulas. No contrato do Spotify, a liberdade de negociação é limitada, pois o consumidor adere às cláusulas impostas pela empresa. Diferente nas partes envolvidas. Nos contratos típicos, as partes geralmente são pessoas físicas ou jurídicas com plena capacidade jurídica, conforme aponta o artigo 104 do Código Civil. No contrato do Spotify, as partes são o usuário, que é o consumidor, e a plataforma prestadora de serviço, caracterizando uma relação de consumo. Característica dos contratos, a gente tem que os contratos típicos podem ser bilaterais, onerosos e formais. Já o contrato do Spotify, embora bilateral e oneroso, possui características digitais, como aceitação por meio de cliques e possibilidade de rescisão a qualquer momento. Além disso, exige transparência e clareza nas informações sobre coleta de dados e política de privacidade, conforme o CDC. E o objetivo do contrato, nos contratos típicos, o objetivo é geralmente a troca de bens ou serviço claramente definido, como a compra e venda e locação. Já no contrato do Spotify, o objetivo é a prestação de serviço de streaming de música envolvendo recursos interativos e sociais, assim refletindo a evolução dos contratos na era digital. A classificação dos contratos, a gente tem que os contratos típicos são classificados como gratuitoso ou onerosos, bilaterais ou unilaterais, comutativos ou aleatórios. Já os contratos do Spotify, ele não se enquadra em nenhuma dessas classificações tradicional, refletindo sua natureza atípica e digital. A gente tem que a adaptação do direito contratual às novas realidades. Essa análise demonstra a necessidade de flexibilidade e adaptação do direito contratual às novas realidades sociais e tecnológicas, como apontado por autores como Gustavo Tepedino. O direito ele precisa acompanhar a evolução das relações digitais e, assim, garantir a proteção do consumidor nesses novos formatos de contrato. Aqui na análise alguns direitos do consumidor, examinar o contrato sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, trazendo aqui a política de privacidade e transparência, que o CDC e o Marco Civil da Internet exigem que as empresas forneçam informações claras e precisas sobre a coleta e uso de dados pessoais, como também o contrato do Spotify, que menciona que dados serão coletados, mas não explica claramente o motivo da coleta nem especifica os parceiros que terão acesso a esses dados. Essa falta de clareza fere o princípio da transparência previsto no artigo 6º, do CDC, que obriga a informação clara e adequada ao consumidor. Também, em questão do direito à proteção de dados, o Marco Civil da Internet, artigo 7º, ele protege a privacidade dos dados dos usuários e garante que as empresas expliquem claramente como os dados pessoais serão tratados. Então, a falta de informações completas no contrato do Spotify pode ser vista como uma violação desse direito, já que o consumidor não está totalmente informado sobre o uso de seus dados. Em questão ao suporte ao consumidor, o contrato ele oferece suporte para questões relacionadas a contas e pagamentos, seguindo o artigo 7º do Marco Civil da Internet, que assegura a assistência ao consumidor em relações de consumo realizadas pela internet. Então, a eficiência desse suporte é fundamental para garantir que os direitos do consumidor sejam atendidos de forma adequada. Como também o equilíbrio contratual, que
as cláusulas que tratam da coleta de dados, o suporte ao consumidor, garantindo que ambas as partes tenham seus interesses resguardados, como também da importância de evitar abusos, né? Ao fornecer um equilíbrio adequado entre as partes do contrato, o Spotify deve evitar cláusulas abusivas que prejudiquem o consumidor e o previsto no CDC. A questão da transparência nas informações sobre a coleta de dados e a garantia de suporte eficaz são essenciais para evitar abusos e proteger o consumidor. Então, outro ponto a ser abordado é a questão da análise da tipicidade do contrato Spotify em meio digital. Então, a gente tem um ponto importante, que é a assinatura eletrônica e a validade jurídica, que é um dos aspectos mais marcantes que difere os contratos tradicionais, que exige a presença física das partes. Os contratos digitais, como o do Spotify, são formalizados de maneira remota, utilizando a assinatura eletrônica. Isso é possível graças à medida provisória de 2001, que confere à assinatura eletrônica o mesmo valor jurídico da manuscrita, permitindo que o contrato seja assinado a qualquer lugar com acesso à internet. Temos também a execução imediata dos contratos digitais. Nela, o contrato digital é executado de forma que, no caso do Spotify, após o aceite dos termos, o serviço é disponibilizado de forma imediata. Isso contrasta com os contratos tradicionais, que muitas às vezes exigem um processo mais longo e formal. A execução instantânea reflete a natureza dinâmica do ambiente digital. Outro ponto que a gente tem é a forma de aceites em contratos digitais. A maneira como as partes manifestam sua concordância em contratos digitais também é diferente. No lugar da assinatura manuscrita, o aceite é realizado através dos cliques em botões como aceito ou concordo. Passando para o outro slide, a gente tem a quitação eletrônica e a validade jurídica. Quando falamos de quitação nos contratos digitais, isso é feito por meio de registros eletrônicos, de acordo com a Lei 12.682 de 2012. No Spotify, por exemplo, recibos e comprovantes de pagamento são gerados digitalmente e têm a mesma validade jurídica que os documentos físicos. Então, isso facilita o armazenamento e a recuperação de informações, ao mesmo tempo que torna o processo mais ágil. Em questão da flexibilidade na precificação e alterações contratuais, nos contratos digitais como o do Spotify, o preço do serviço pode ser ajustado em tempo real, dependendo do plano escolhido pelo usuário. E outro ponto é a coleta de dados e personalização. Nessa questão, a coleta de dados é usada para personalizar a experiência do usuário. No entanto, essa prática ela deve seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que o usuário seja informado sobre a coleta e o uso de suas informações, garantindo assim a proteção de seus dados pessoais. Carol, não está aparecendo não. Eu fiquei com uma parte agora falando sobre metodologia, né? Como o nosso trabalho é um artigo, então tem esse elemento. Esse trabalho adotou a metodologia de estudo bibliográfico, como vocês estão vendo. A gente utilizou tanto e-books, artigos e a legislação brasileira, com foco na análise do contrato entre usuários e o Spotify, para que melhor compreendesse essa questão. Foram destacados diversos autores, entre eles a Maria Helena Diniz, 2024, Gustavo Tepedino, como já foi falado aqui, que discute, de certa forma, a evolução do direito contratual no ambiente digital, além de Pablo Stolze, Gagliano e Rodrigo Pamplona Filho, entre outros, cujas contribuições, de fato, enriqueceram a nossa compreensão sobre o que deveria ser, o que deveria conter no contrato de adesão e nos contratos digitais, para que melhor virtuasse, né, a nossa prática aqui em fazer essas comparações, similaridades, enfim, todo o nosso trabalho sendo destacado. Então, o estudo concentrou-se na revisão da literatura sobre os sistemas e o direito do consumidor, o CDC, né? Podemos passar. A gente também trouxe a análise e a discussão, que nessa parte do estudo verifica que, na mesma medida que o contrato do Spotify se adapta às normas jurídicas no ambiente digital, ele também enfrenta alguns desafios, e são relacionados tanto à transparência, como já foi aqui já abordado, quanto também na proteção de dados. E na flexibilidade. Embora a
LGPD, que já foi aqui já discutida, ela tem uma forma mais clara, ainda assim se trata uma forma que não é tão clara como deveria ser. Então, ainda assim, torna uma coisa de muita deficiência, né, podemos assim dizer, porque remete tanto na parte que vai fazer com que a autonomia da parte ela seja de fato mais direcionada a não ter autonomia como deveria ser. Então, ela trata mais ou menos disso. Então, a medida provisória, como a Carol já tinha destacado aqui, 2021, embora avalie essa assinatura digital, essa assinatura online, eletrônica, enfim, ela precisa, de fato, evoluir para tratar de questões que ainda são muito tratadas com um pouco de deficiência, né, podemos assim dizer, e que não tem uma ênfase maior nessas questões de contrato. E que o Spotify melhora essa comunicação, tanto nas contratações quanto na forma de passar para o consumidor. É, o próximo ponto é a conclusão, que conclui que o trabalho que o contrato de adesão, especificamente em meios digitais, como no caso do Spotify, representa uma importante evolução em meios aos diversos tipos de contrato, né? Que já foi discutido, que foi comparado tanto contrato atípico com contrato típico. Ainda assim, o Código de Defesa do Consumidor, como também o Código Civil 2002, foram essenciais para garantir relevantes e importantes, na verdade, relações contratuais contemporâneas. Então, tais códigos foram essenciais nessa adaptação e nesse novo cenário, né, tecnológico, os quais promovem a proteção do consumidor e a segurança jurídica em meio digital. Então, a gente pode ver que cada vez mais que vai modificando o direito, esse direito ele vai conciliando com essas novas aberturas de contratos típicos em relação aos contratos atípicos que necessários são à nossa sociedade até então. Então, podemos passar. Tem um link externo aí que a Tainá vai só frisar, né, Tainá? Isso mesmo. Pode colocar, Carol, por favor. Aqui temos os termos de uso do Spotify, né, que vamos mostrar para fins de mais esclarecimentos, né, que aqui ele traz o serviço do Spotify fornecido, o uso desse serviço, os direitos de propriedade intelectual de conteúdo, como também suporte ao cliente, informações, reclamações, perguntas, problemas e litígios, né, e sobre os termos, né, que é o foco. Então, Carol, você pode descer de forma bem rápida, só para mostrar que tem a questão desses termos. Pode descer o link, por favor. Ele vai mostrando tudo, o serviço, né, a questão de fornecimento, a questão de uso do Spotify, os direitos, pagamentos, cancelamentos, diretrizes, controle de explotações, sanções, litígios, suporte a clientes, informações, né, suspender encerramentos, isenções de garantias. Então, tudo isso vamos encontrar sobre esses termos e condições de uso que é facilmente encontrado no Google. Então, com isso, voltando à nossa apresentação, encerramos nossa apresentação sobre o contrato, sobre a tipicidade dos contratos digitais, né, o estudo do contrato sobre o Spotify.